Olá, terceiro ano. O tema da aula de hoje: excesso de sódio, açúcar e gordura pode causar doenças. Vocês devem prestar muita atenção na hora de incluir sódio, açúcar e gorduras na alimentação. Apesar de serem nutrientes essenciais para o desenvolvimento saudável e balanceado no organismo, quando consumidos em excesso, tornam-se inimigos mortais da saúde. Afinal, quais são os malefícios que estes alimentos trazem e por que devem ser consumidos com moderação? O sódio. O sódio é um nutriente essencial para nosso organismo, estando presente naturalmente nos alimentos e muito adicionado em alimentos industrializados. Atua na regulação osmótica dos fluidos corporais, na condução dos impulsos nervosos e na contração muscular. Entretanto, seu consumo excessivo está associado ao desenvolvimento da hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e renais, dentre outras. Aqui fala da hipertensão no Brasil, que afeta mais de 30 milhões de brasileiros, sendo 36% dos homens adultos e 30% das mulheres, e é o mais importante fator de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, com destaque para o AVC e o infarto do miocárdio, as duas maiores causas isoladas de mortes no país. Descubra o que o excesso de açúcar pode causar. Aquele a quem todos chamam de formiguinha pode ser um viciado em açúcar, substância presente em alimentos doces e salgados que pode ser tão perigosa à saúde. Tal consumo exagerado tornaria o indivíduo mais propício a desenvolver certos tipos de cânceres, como da mama e do colo retal, como está a imagem ao lado. Além disso, boa parte do açúcar que você come é convertida em gordura visceral e, consequentemente, em prejuízos. O açúcar, ele deposita principalmente gordura ao redor da cintura, ou seja, o tecido adiposo. Dentre os quadros clínicos desencadeados pelos excessos estão as doenças cardiovasculares e a hipertensão arterial, a obesidade. Esse último facilita o surgimento do diabetes tipo 2, patologia crônica subestimada pelos formigas. A doença torna o organismo resistente à insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, para controlar a entrada de açúcar nas células. Se a insulina produzida é insuficiente ou ineficaz, os açúcares acabam retidos na corrente sanguínea, acarretando uma série de complicações e até a morte, caso a enfermidade não seja devidamente tratada. E aqui tem, Carlos Daniel, que é nutrólogo e cardiologista da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele fala que o sobrepeso resulta em danos na coluna, aterosclerose, que é o fechamento dos vasos que fornece sangue e oxigênio ao coração, e lesões no fígado.
aumento do volume do abdômen e flatulência são outros problemas comumente apresentados por viciados em açúcar. Tais alterações podem, entre outros fatores, relacionar-se à mudança na microbiota. Excesso de açúcares simples, caso de sacarose, que é o tipo usado nos lares, leva a maior fermentação, o que gera desconforto abdominal e gases. Além disso, fungos e bactérias patogênicas utilizam-no para crescer e se proliferar. Como o excesso de gordura pode afetar minha saúde? Pode afetar e muito. Provavelmente, você já deve saber que o excesso de gordura na alimentação pode afetar a saúde, não é mesmo? O exagero prejudica o corpo e o organismo, atacando diretamente o coração, o fígado, o cérebro e também as artérias. Para um funcionamento regular e saudável do organismo, é necessário ter uma alimentação rica em nutrientes e vitaminas. Na rotina de muito trabalho e pouco descanso, torna-se muito comum o consumo de alimentos industrializados e ricos em gordura. Com a alta ingestão de lipídios, o organismo fica carente de nutrientes e manifesta-se o prejuízo à saúde, como o surgimento de sérias doenças. É importante saber que o consumo excessivo de alimentos gordurosos pode entupir as artérias do coração, causar inflamações e se instalar em alguns órgãos, como o fígado e o pâncreas. Por isso eu deixo um recado, onde seu corpo é inteligente. Como assim? Seu corpo ele pensa e tem memória. Se durante o mês você mantiver um padrão alimentar saudável e só sair da rotina 6 ou 7 dias comendo esses excessos de gordura, de sal, de açúcar, seu corpo vai entender que aquele ponto fora da curva foi uma exceção e vai trabalhar para deixá-lo equilibrado de novo. Devemos comer o que é preciso e também o que queremos. Manter uma alimentação inteligente e equilibrada na maior parte do tempo e comer aquelas delícias que dão água na boca. É o caminho mais certo para ter uma vida longa e saudável. Não tirar totalmente essa alimentação da vida de vocês, certo? Isso é chamada de alimentação inteligente e equilibrada. O segredo de uma boa alimentação é optar pelos alimentos que vão de fato nutrir nosso corpo e não apenas alimentá-lo. Não é comer quantidade, é comer o necessário para nutrir o nosso corpo. Ninguém precisa cursar nutrição na faculdade para saber, por exemplo, que frituras são muito ricas em gorduras e, por isso, devem ser consumidas com cuidado. Então, revisando o conteúdo que foi abordado em sala de aula, consumir menos gorduras, menos açúcar e sal para ter uma vida mais saudável. Juntamente com essa aula, vou deixar anexado conteúdos e outros vídeos explicativos. Prestem bastante atenção. Na medida que vocês forem lendo e assistindo, anota no caderno os pontos principais e bons estudos.